Livro de Gênesis, capítulo 14. Primeiro livro da Bíblia. O que significa Gênesis? Início, o começo. O título da mensagem de hoje é Larga a mão. Repete comigo, larga a mão. Larga de mão. Deixa para lá. Dá uma batida no peito da pessoa que está do lado. Larga de mão. Puf. Não essas frescuras que vocês estão fazendo com os guris. Com força, com fé. Larga a mão. Desloca o silicone aí, vai. Larga a mão. (14, 21) diz assim: o rei de Sodoma disse a Abrão. A sua Bíblia também está escrito Abrão, porque aqui Deus ainda não havia mudado o nome do nosso pai na fé, que depois se torna Abraão. Aqui ele ainda é Abrão. O rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: eu levanto a mão diante do Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Nenhum fio, nenhuma correia de sandália, eu nada tomarei do que te pertence, para que não digas: fui eu, o rei de Sodoma, que enriqueci Abraão. Repete comigo: nenhum cadarço. Nenhum cadarço. Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora e pedimos na tua mão poderosa, que se estende sobre as nossas vidas, que se estende, Senhor, sobre os nossos corações, fazendo a tua vontade. Por isso, fala o nosso coração, fala a nossa vida, fala, Senhor, e muda principalmente os nossos passos, que não sejamos aqueles apenas que ouvem, aqueles que apenas conhecem, mas aqueles que vivem a tua palavra, aqueles que permitem a tua intervenção, permitem a tua presença todos os dias no seu coração, na sua casa, nas suas decisões. Te peço, te agradeço, porque eu sei que tu ouve a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar? Larga a mão. Larga de mão. E se eu puder complementar o que eu vou explicar para você hoje, larga de mão até mesmo os cadarços, como fez Abrão. Deixa para trás até mesmo os cadarços. Não fica com nada. Deixa tudo para trás. Deixa, esquece, abandona. Essa história, ela vem dentro de um contexto. E nós convidamos você, sempre que a gente lê um versículo, o ideal é que você tenha uma caneta, que você tenha um bilhete. Agora, se você for high-tech, você já tem um celular. Então você pode anotar no seu celular, você cria um grupo com você mesmo, deixa lá fixado para você fazer as suas anotações, ou manda uma mensagem para alguém de perto, para você poder ler em casa. E o importante é que você leia sempre antes e depois daquilo que nós estamos lendo aqui. Porque senão você fica pensando: olha só, meu Deus, ó o pastor, eu não inventei nada, está tudo aqui. Você aprende também, você traz Deus para perto de você. Lendo a palavra, você traz Deus para dentro de você. Lendo a palavra, você permite que Deus viva dentro de você. E essa história que nós estamos lendo, é um momento em que tem um tio, Abrão, e tem um sobrinho, que é Ló. Você vê um pouquinho antes, uma divisão: Abrão vai para um lado, Ló vai para outro. Eles escolhem lugares diferentes para morar. Abrão permite que Ló escolha um lugar primeiro. Abrão vai para outro, ele se coloca num determinado lugar, cada um vive a sua vida, cria seu gado, cria a sua fazenda. Acontece que ocorre uma guerra entre alguns reis da região, e no meio dessa guerra, o rei vencedor, ele acaba saqueando as cidades, ele acaba pegando todas as pessoas, ele acaba pegando todos os bens, todo o gado, todo o dinheiro, e no meio desse dinheiro, dessa fortuna, esse rei saqueou, ele levou o sobrinho de Abrão junto.
Ele aprisionou esse homem, ele levou embora. Ele levou como escravo de guerra. Ele levou, destruiu cidades, destruiu plantações, destruiu alimento, mas pegou todos os homens, mulheres, crianças, o gado, a roupa, tudo que fosse de valor, ele levou embora. Abrão, pela graça de Deus, reuniu 318 soldados, que combateram pela palavra de Deus, combateram sob a ordem de Deus, sob a bênção que estava sobre Abrão. Eles foram atrás desse saque, e Abrão conseguiu pegar tudo de volta, não só o seu sobrinho, não só a família do seu sobrinho, não só os empregados do seu sobrinho, mas ele recuperou a riqueza inteira. Ele recuperou tudo, inclusive tudo que pertencia ao rei de Sodoma. E é por isso que nós chegamos nessa palavra e nesse trabalho. Por quê? Chegamos aqui nesse versículo, que você vê uma conversa rápida entre o rei de Sodoma e Abrão, e o rei dizia assim, ó: pode ficar com tudo, eu só quero as minhas pessoas, eu só quero os cidadãos da minha cidade, eu só quero as pessoas que estão comigo aqui, eu quero que você me devolva só isso, pode ficar com tudo que é seu, pode ficar com o ouro, fica com a prata, fica com os animais, fica com o alimento, fica com tudo para ti, só me devolve as pessoas. Que atitude mais gentil a um primeiro olhar, que coisa mais bonita de se fazer. A pessoa quer salvar os súditos e não está pensando nada em relação aos bens, não está preocupado com o bem material. Mas Abraão, ele olha para esse rei de Sodoma e ele fala um negócio que tem que estar guardado no nosso coração, tem guardado na minha vida e na sua vida. Tem que estar guardado para você, porque se você não guardar essa chave, se você não guardar essa palavra no seu coração, você vai estar vivendo sempre uma vida em meia fase. O que é uma vida em meia fase? Você lembra quando falta luz e fica só meia fase? A luz da geladeira fica mais fraca. Às vezes liga a televisão, mas não liga o rádio. Ela tem luz, mas ao mesmo tempo não tem, porque você não pode fazer nada. E quando você vem para Deus e não guarda essa palavra que Abraão falou, você vive uma vida em meia fase. Você vive uma vida cinza, porque você ainda está vivendo e conhecendo e trazendo para dentro da sua casa aquilo que Deus tem para dar, aquilo que Deus faz, a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo você tem umas manchinhas de uma vida sem Deus, uma vida longe de Deus. Então é como se as coisas meio que se misturassem. Então ela não é uma vida totalmente de Deus e ela não é uma vida totalmente longe de Deus. A questão é que com Deus nós não temos opção. Ou você vive para Deus, ou você não vive. Não existe meio crente. Assim como eu já falei várias vezes aqui, até hoje eu não conheci, mas talvez você tenha conhecido, uma mulher que esteja meio grávida. Você já ouviu falar mulher meio grávida? Tem como ter mulher meio grávida? Cadê o neném? Nasceu há pouco. Tem como estar meio grávida? Ou está grávida ou não está. Ou está grávida ou não está. Então existe a pessoa que decidiu viver para Cristo, com Cristo. E eu não estou dizendo aqui pessoas que decidiram virar monge, virar freira, virar pastor em tempo integral, virar missionário. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você. A sua pessoa, se você já decidiu que tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz, todos os lugares em que você vai, todas as palavras que saem da sua boca, são palavras de Deus ou se não são. É impossível você estar durante a semana falando um monte de tranqueira, um monte de porcaria. Você está deixando a sua língua ser usada para fazer fofoca, para fazer maledicência, e chegar no domingo, ou chegar numa quinta ou numa sexta e dizer que a sua boca somente serve a Deus. É parecido com a noiva que vai para o casamento com um vestido manchado de sagu. Sagu de vinho. Melhor, manchado de maionese do Carmelito. Aos nossos irmãos da rede social, do YouTube, Carmelito é uma das experiências maravilhosas feitas na cidade de Lajeado. Então fica para a posteridade aos irmãos. E quando vierem,
conhecer Lajeado, convide o pastor e pague para o pastor estar junto nessa experiência. Qual é a expectativa do noivo quando espera a noiva em cima do altar? É que tem uma surpresa. Porque todo esforço foi juntado, todo o dinheiro, projeto, só se pensou nisso. Só se projetou isso, né, Júnior? É só isso que a gente pensa, só isso. É só isso que a gente pensa. Também para a prosperidade, Júnior está prestes a casar-se. Então, aleluia. E se prepara. Então o pessoal tem o dia da noiva. O que é a noiva? Vai um carro na casa da noiva, ela vai lá, ela se prepara, porque ela vai se encontrar com o seu amado no altar. Ela vai estar perfumada, ela vai passar uma água de colônia, né? Ela vai passar um leite de colônia, ela vai arrumar os seus longos cabelos, ela vai passar uma maquiagem, ela vai tomar um banho com um sabonete Febo, né? Ela vai fazer as unhas, vai tirar o bicho de pé, ela vai estar impecável. O noivo está em outro lugar, ele está lá arrumando a festa, está colocando as flores, deixando tudo organizado. Então, ao estar no altar, ele espera que a sua noiva apareça limpa e imaculada, porque se ela vier bonitinha, se ela vier limpa, maravilhosa, quer dizer, ela estava se preparando para mim, e ela estava preocupada com este momento, porque a partir de agora, eu vou viver a minha vida para ela e ela para mim. O que acontece, qual é a cabeça do noivo, se ela aparecer atrasada no casamento, com cheia de maionese do Carmelito aqui, no vestido branco, brilhoso, cheio de pérola por tudo, um decotão assim, e cheia de maionese de cachorro quente. Ela não estava com o coração tão ligado no casamento como eu imaginava. A prioridade dela não foi o casamento. A prioridade dela foi o prazer próprio. E quando nós chegamos na presença de Deus com as nossas roupas manchadas de coisas do mundo, nós chegamos na presença de Deus com marcas das besteiras que a gente falou. Tem uma manchinha aqui do lado do ódio que eu senti. Aí aqui no joelho, né, tem algumas marcas das quedas que eu tive, de coisas que eu não devia ter feito, não devia ter falado, lugares que eu não devia ter ido. Eu chego na presença de Deus, tendo minhas mãos, digo para Ele: Deus, eu te amo. Ele vai olhar: que amor estranho esse o teu. Que amor estranho. Como se demonstra amor? Eu dizia há muito tempo atrás aqui também, não existe a pessoa casar e morar em casa separada. Quando você casa, você mora junto. A moda da modernidade é casamento aberto. Casamento aberto é o que? A gente combina, pastor. Já ouviu falar de casamento aberto? Já? Quem nunca ouviu falar de casamento aberto? Não? Vou ensinar para você o que é um casamento aberto, para você não fazer isso. Porque se você quiser fazer isso, é porque você não entendeu o que é casamento. Casamento aberto assim, a gente marca e define que de sexta a domingo nós vivemos e somos fiéis um ao outro. Mas nos outros dias cada um procura o que quiser. Sai com quem quiser. Faz o que quiser. A gente continua morando na mesma casa, nós somos casados, temos aliança, temos compromisso. E assim, mesmo que tu estiver com outra pessoa, tem que usar aliança. Para lembrar que tu é casado. Mas tu pode sair com quem quiser. Isso é casamento aberto. E está extremamente moderno, né? É uma coisa muito evoluída, é uma coisa muito, assim, top, né? Não se estranhe se alguma igreja por aí, em alguns momentos, começar a pregar isso, né? Começar a dizer que não tem problema nenhum, porque Jesus perdoa tudo. O problema não é Jesus perdoar, o problema é de você não entender o que vale o perdão que Jesus entrega. É a pessoa não entender o quanto vale a fidelidade, o quanto vale você ser íntegro, o quanto vale você ser honesto. Eu pregava 2 semanas atrás aqui, falava a respeito do tabernáculo que Deus deu as instruções para Moisés. Lembra que eu falava aqui que existiam três espaços? Tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. São representações da vida, representações da sua fase de vida, representações daquilo que você é, da sua alma, do seu corpo, do seu espírito, das suas emoções, das suas decisões, dos seus projetos. E eu dizia também, ensinei para vocês aqui algo que às vezes fica fora das mensagens, que quando Deus deu um plano para aquele povo de construir reiteradamente um templo,
reiteradamente construiu um tabernáculo com a medida das paredes, a medida da arca, a medida das bacias, quais eram as ofertas que eram ser integradas. Não é porque Deus queria morar no tabernáculo. Deus não queria morar com eles. Deus queria morar dentro deles. Ele não queria que a presença, ele não queria que a vontade, que o desejo do povo estava em somente construir um tabernáculo, se preocupar em levantar uma tenda, levantar um lugar, levantar uma casa. Ele estava preocupado que as pessoas levantassem essa casa pelo amor que sentiam pelo Deus, por Deus. E é por isso que eu falei para vocês antes. Quando você lê a palavra de Deus, você reforça a presença de Deus dentro de você, não fora, mas dentro. Você coloca isso dentro de você. Alguém lembra da palavra que eu ensinei aqui? Aquela palavra em hebraico que não significa no meio, mas significa dentro? Alguém lembra? Betorran. Deus não queria morar no meio deles, Deus queria morar dentro. E essa palavra Betorran é a nossa oração, é o nosso pedido, é a nossa insistência, é a nossa vontade, e nós precisamos ter essa palavra bastante clara dentro da nossa vida, que Deus quer morar dentro do seu coração, Deus quer morar dentro de você. Deus não quer estar somente na Bíblia aberta, perto do seu bidezinho, não quer estar somente dentro do seu celular, nas músicas que você ouve. Não é isso, não é a parte externa, mas é a parte interna. Ele quer morar dentro do seu coração, mas para que Ele possa morar dentro do seu coração, tem várias coisas que você tem que largar a mão. Tem que largar de mão. Repete comigo, eu tenho que largar de mão. Tem que largar, não tem jeito. Não é possível continuar. E hoje você vem para cá e você consegue fazer um inventário exato da sua vida, de coisas que não te servem mais, e você continua arrastando com você. Olha para Abraão de novo. Abraão, 2 capítulos atrás, no capítulo 12, tem uma das passagens que eu mais gosto, que começa com a seguinte expressão hebraica, lech lecha, que diz, sai para te encontrar, sai. Deus diz para Abraão, ele diz o seguinte, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, que eu te mostrarei um lugar, e de ti farei uma grande nação. O que Deus está dizendo aqui, e Abraão fez, olha o que ele fez, e eu não estou dizendo para você fazer isso, para você não sair louco daqui hoje de manhã. Deus disse, deixa para trás a tua casa, os teus parentes, os teus conhecidos, deixa o conforto da tua casa, deixa todo mundo que tu conhece, deixa os teus amigos, os teus parceiros, o futebolzinho de final de semana, deixa, o pessoal que você faz o churrasquinho na terça, deixa para trás, as pessoas que você conhece, você tem lá roupas bonitas, deixa tudo para trás, e sai, porque eu preciso conversar contigo, eu vou te fazer de ti uma nação poderosa e conhecida. Aí ele chega nesse ponto, e vem um dos primeiros testes. É por isso que ele diz para o cara, eu não vou ficar com nem um cadarço de sapato que vem de ti. Por quê? Porque Abraão tinha a palavra de Deus, e Deus disse, eu vou te fazer uma grande nação. Não um homem da terra, não uma pessoa com dinheiro da terra. Você não vai ficar rico, não vai ficar grande, não vai ser uma grande nação, por causa de ajuda que o mundo vai te dar. Por isso Abraão disse, eu não quero nenhum cadarço, porque o meu socorro só vem de Deus. A minha vida vem de Deus, porque eu não posso ficar vinculado, eu não posso dizer que a minha bênção vem do mundo, eu não posso admitir que a minha bênção, que o que eu tenho vem de lá, e eu preciso fazer esse rompimento completo. Eu posso ter nascido no mundo, mas precisa cortar o cordão umbilical das coisas do mundo que ainda te alimentam. Ai pastor, o que é o mundo? Quando eu falo mundo, eu estou querendo separar 2 lugares, o lugar em que você vive com Deus, e de novo, não é o fato da igreja. Quando você sai daqui, você não está indo para o mundo. A igreja é um lugar em que a gente aprende, em que nós trazemos a vontade de Deus para perto. Eu estou falando a sua vida. Quando eu falo mundo, é tudo aquilo aonde Deus não está. Quando eu digo mundo, vida no mundo, é todas as práticas, todos os lugares, todas as pessoas, todos os trabalhos, todas as diversões em que Deus não está. A palavra diz que nada é proibido para mim. Nada, não existe nada que é proibido para mim e para você.
Mas o fato de tudo ser permitido não quer dizer que tudo é bom que se faça. A palavra diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém fazer. Então sim, tem lugares que você não deve ir, mas não porque Deus está te proibindo, porque não faz bem para você e não te serve mais. Tem pessoas com quem você não deve mais conversar, não porque Deus proibiu, mas porque não te serve mais. Existe um conceito bem estranho, que as pessoas falam de conversão, que o pessoal força alguém a se converter. O que é a conversão? A pessoa entende que conversão é começar a fazer parte de uma igreja. O meu trabalho de vida é fazer com que ele se batize, é que ele tenha carteira de membro, que ele seja ofertante, que ele seja dizimista, que ele esteja lá, e olha só, deu mais um e pegou. Não. Veja bem. Se você pensar a igreja hoje, pensar esse tempo nós estamos aqui, e você saindo do culto, indo para fazer as suas atividades, você sai daqui e você faz parte desse lugar. As pessoas lá fora enxergam o resultado do que aconteceu aqui dentro, não é? As pessoas lá fora vão enxergar o resultado do que aconteceu aqui dentro. O tabernáculo, que eu falava antes, tinha um lugar, o Santo dos Santos, que só podia entrar uma pessoa, uma vez por ano, o mais puro de todos eles. E essa pessoa ia lá dentro e sacrificava a Deus e pedia a Deus perdão pelo povo. Então, as pessoas de fora, elas enxergavam o resultado daquela conversa que o sacerdote tinha com Deus. Elas olhavam fora o resultado do que tinha acontecido por dentro. Porque se o sacerdote saísse vivo, é um lugar tão especial que ele tinha que ser em pecado. Porque se ele entrasse com pecado, ele morria. Aí eles puxavam ele pela perna para fora. Agora, se o sacerdote entrasse e eles escutassem os sininhos da sua roupa voltando para fora, é sinal, Deus perdoou mais uma vez. Então fora, eles viam o que tinha acontecido dentro. E a conversão é a mesma coisa. O batismo é o que nós vemos por fora, como resultado daquilo que aconteceu dentro. Então o que primeiro precisa vir para Cristo é o que está dentro, não o que está fora. Não é estar na igreja, não é ir no culto, que define se uma pessoa é de Deus ou não. O que define se ela é de Deus ou não é se o coração dela está na mão de Deus. Porque daí se o corpo vem primeiro e o coração vem depois, dá muita saudade lá de fora. A gente está aqui quando o pastor levanta o cálice da ceia, né? Ele olha para aquela ceia e ele lembra, ele começa a se babar, meu Deus, um copo de cerveja gelada agora. O pastor levanta um pedacinho de pão, ele já lembra, meu Deus, né? O pastel da zona. Nem sei se zona tem pastel, tá? Eu vou ter que contar uma, pastor. Pastor, nós fomos fazer uma atividade legal, eu e a pastora, comprar carne. E a pastora, ela tem muita coisa boa, mas ela tem um desvio de conduta muito sério. Que é pregar para todo mundo. Ela senta perto de alguém. Eu nunca vi a pastora constrangida, mas naquele dia eu vi. Ela prega e fala não sei o quê. E nós fomos pregar para um cara assim, uns 2 metros de altura, uns 180 quilos. O cara, uma pessoa divertidíssima. E a ex-esposa dele já está em Cristo, não morreu, ela está com Cristo, né? Convertida, está na igreja, né? Ela não é viúva, é ex-esposa, mas eu tenho que deixar claro, né? Aí a pastora falando, e passou uma manhã inteira falando para ele, daí chegou no final, perto do meio-dia, o cara botou a mão no ombro, pastora querida, sabe por que eu não chego para Deus ainda? Aí eu disse, já me levaram para o batismo várias vezes, mas cada vez que eu chego perto da piscina do batismo, eu me lembro da banheira do motel. E é isso que acontece quando a gente força alguém a ir para a igreja, força uma conversão quando o coração dela ainda não está lá. Então o problema não está no corpo, o problema está no coração. Ele foi de uma sinceridade absurda, ele estava dizendo, eu não conheci Deus a ponto de abrir mão de todas as minhas amantes, de todas as mulheres com quem eu saio, eu não aprendi, ele não conseguiu ver isso. E gente, isso é um conflito que todo mundo passa. Você passa por esse conflito. Existe
um propósito de Deus e existe um propósito do seu coração. Existem os sonhos de Deus para você e os sonhos de Deus e os seus sonhos. Aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que você acha que está certo. Só que esses sonhos, normalmente são conflitantes. Paulo fala de novo que a carne passa o tempo todo militando contra o espírito. Por quê? Porque existe uma briga intensa entre a vontade de Deus, que ela não fecha com a vontade do corpo. A Miriam falava aqui do jejum que vai acontecer amanhã. O que é o jejum? Ele serve para enfraquecer o corpo, para que o espírito seja fortalecido. E não é pecado não fazer jejum, mas o jejum é extremamente indicado, porque você abre mão dos seus prazeres, você abre mão daquilo que você gosta, você abre mão daquilo que você entende como gostoso, para quê? Para que o seu espírito possa se fortalecer. Você acha que é importante alimentar o espírito? Quem acha que é importante alimentar o espírito? Você acha que é importante alimentar o espírito assim como alimenta o corpo físico? Acha? Você tem certeza? Quem topa fazer um desafio para mim aqui, comigo, essa semana, para a gente testar quanto vale alimentar o espírito? Nós vamos fazer um exercício prático para mostrar quanto vale alimentar o espírito. Quem topa fazer um exercício? Confiando em mim, confiando na palavra que eu sou, do pastor que eu sou, da pessoa querida que eu sou. Vocês estão com medo, né? Ah, já conhece. Tá, então eu vou dar o desafio primeiro e depois a gente faz junto. Oração também, mas essa aqui é uma prática, é fora da oração e fora do jejum. Isso. Isso. Quantos dias quiser. Quantos dias quiser. A igreja vai trabalhar 21 dias. Aham. Amém. Esse jejum aqui, o irmão levantou, e o jejum que a pastora estava falando. São 21 dias e você pode fazer os 21. Ideal é que faça os 21. Se não conseguir os 21, faz 1, faz 2, faz 3, mas se proponha no seu coração a fazer um jejum. E esse jejum é o quê? Ele é uma escolha que você faz de algo que você vai abrir mão, de alimentação. Nunca se faz jejum de remédio. Nunca se faz jejum de água. Então você não para de tomar os seus remédios, você não para de beber água. Você não interrompe isso. Mas você nunca fez jejum, vai fazer um jejum. Olha, hoje eu vou pular o almoço, eu não vou almoçar. Nesse momento eu não vou almoçar, eu vou orar e vou dizer a Deus: Deus, eu te entrego como jejum o meu almoço, eu não vou almoçar. Então você vai passar esse período, você vai passar essa refeição, você vai pular, vai almoçar, vai fazer uma refeição às 6 da tarde, vai fazer às 4 horas, às 3, a depender de como você aguenta. Isso é enfraquecer a carne, para que o espírito ele possa fortalecer. Quantas vezes a gente alimenta o espírito por semana? Eu não perguntei o ideal, eu estou falando da verdade. Quantas vezes nós alimentamos o espírito por semana? Uma vez por semana no culto de domingo. Então o teste que eu faço com você, o desafio é, para que você entenda o quanto é importante alimentar o espírito, é que você só volte a se alimentar de novo no próximo domingo. O que você acha? Dá? Ali por quarta, quer dizer, no meu caso já na UPA amanhã. Alguns aguentam um pouco mais, mas até sábado que vem. Você tem que alimentar o seu corpo todos os dias. E por favor, várias vezes por dia. A alma também. Só que você precisa escolher aquilo que vai te nutrir. Você vai escolher aquilo que vai estar na sua vida. E hoje eu volto a falar para você, existem coisas que estão alimentando o teu coração, coisas que estão alimentando a sua vida, que não vêm da fonte da água viva que é Jesus.
Tem coisas que não estão alimentando a tua vida e que você precisa necessariamente abrir mão e deixar para trás, porque isso não te serve mais, isso não te auxilia mais, isso não te faz crescer. Você precisa largar mão, porque se você não largar mão, você está cumprindo o seu propósito de ser humano e não a vontade que Deus tem para a sua vida. Ah, eu esqueci, mas talvez você tenha vontade de não viver conforme a vontade de Deus. Aí é uma escolha sua, realmente. É uma escolha sua de não fazer a vontade de Deus. Mas eu vou falar para você de novo. Abrão olha e diz: eu não quero nenhum cadarço. Eu não posso estar andando aqui dizendo que eu sou filho de Deus, mas usando as roupas de um rei que eu conquistei numa guerra. Eu vou fazer um exemplo bem básico para você. Você acha que eu teria credibilidade para vir aqui falar para você de honestidade, de justiça, falar para você de correção, de não pecar, no domingo, se ontem você me viu saindo da Bela da Tarde? A gente orou e fechou, né? Então, vamos... como é que é o nome de outra zona? Se você me visse saindo de um jogo de bocha, aí quando eu vou falando aqui, tem uns que já começam a sentir o gosto daquele ovo roxo no vinagre, uma cachaça com mistruzo, um coquinho. Qual é a credibilidade que eu tenho para falar para você de Jesus se eu sair de um boteco? Você viria me ouvir falar? Você daria crédito para o que eu falo? Você permitiria que eu fizesse o seu casamento se a Miriam tivesse feito uma denúncia e eu tivesse uma medida protetiva por causa da Maria da Penha, se eu tivesse quebrado a Miriam a pau? Você daria crédito para mim que você tem que responder às leis, que você tem que respeitar a lei dos homens, respeitar a lei de Deus, se eu tivesse perdido a minha carteira por ter dirigido bêbado? Você está entendendo que tem um mundo do homem que ele não consegue conviver com o mundo de Deus? Tem um mundo dos homens que ele é incompatível com o mundo de Deus. Isso às vezes é difícil da gente enxergar. Quando a gente está longe de Deus, a gente enxerga, quer dizer, a gente não enxerga nada porque está tudo escuro. Está tudo errado, então o que fizer está bom. Se eu conseguir ficar vivo, está bom. Não importa se eu estou roubando, se eu estou traindo, se eu estou bebendo, se eu estou fumando, se eu estou fazendo a tranqueira da minha vida, se eu sou bandido, se eu estou na Lava Jato, se eu estou preso, se eu não estou. Não faz diferença. Agora, quando eu venho para Deus, e Davi fala no Salmo 119, ele diz o seguinte: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A partir do momento que eu venho para a luz, eu consigo olhar aquilo que é claro e aquilo que é não, porque debaixo da luz não existe escuro, é tudo claro. Então eu consigo ver tudo aquilo que é certo e ver tudo aquilo que é errado e escolher não fazer o que é errado. A palavra de Deus, ela te dá essa sanidade. A palavra de Deus te dá inteligência. A palavra de Deus, ela te dá sabedoria, para que você saiba que existem coisas que estão te prendendo a esse mundo e que você precisa largar. Vícios, você precisa largar. Pastor, ai meu Deus, agora, como é que eu vou fazer? Eu não consigo largar. Eu sei que você não consegue largar de uma hora para outra. Jesus pode te libertar. Mas você já decidiu que você não quer mais? Você já decidiu que o seu coração quer ser completamente limpo? Vamos falar dos vícios mais comuns que nós temos? Vício em gastar demais. Oh, não, isso não é vício, pastor. Sim. Pessoal que tem nível 550 no Mercado Livre.
Pastor, gastar demais é vício. É vício. Você não consegue se controlar. Você passa na frente, assim, ó, não está escrito nada de pecado. Você não vai ver a cara do Satanás. Você vai ver a forma como ele se manifesta. Promoção. O inferno se abre, o demônio do marketing, ele sobe a promoção. Ele usa, as pessoas da igreja caem, a pessoa não vai no centro de macumba, mas vai na loja da promoção. Pornografia. Esses homens sem vergonha, tudo só enxerga pornografia. As mulheres também assistem pornografia, só tem outro nome, novela, romance. Isso não é pornografia, não. Aí você vê aquele homem entrando no filme, com a camisa aberta. Nenhum deles tem barriga, nenhum. É menos de 4% de gordura. E a gente ainda tenta justificar o pecado, dizendo, esse varão lá na minha igreja. A paixão. Aí tu olha aquela coisa na televisão e olha para aquela criatura deitada e roncando do teu lado. Camisa aberta, um crucifixo pendurado no pescoço. Correndo uma gota de suor aqui assim que vai descendo. Entra naquelas dobrinhas no meio do pescoço. Aquela coisa linda, maravilhosa. O vento do ventilador mexendo os cabelinhos da barriga. Você começa a desejar aquilo que não é seu. Vamos voltar para os vícios mais tradicionais que a gente tem, né? Aquele vício que fede, que dá vontade de ficar longe da pessoa. Como é que é o nome? Como é que é o nome daquele vício que faz a gente não querer estar perto de tão fedorento que é? Não, fofoca. Convivo muito bem com quem fuma, só que eu não consigo conviver com quem fofoca. O que é fofoca? Falar mal das pessoas. Não tem uma palavra boa na sua boca. A única coisa que ela faz é falar mal dos outros, é derrubar os outros, é dizer o quanto é feio, o quanto é ruim, o quanto erra. Olha como não cria bem os filhos, olha como não trata bem o marido, olha como não trata bem as pessoas. Nós temos vários vícios que nós carregamos junto conosco e nós precisamos abrir mão disso tudo para que Deus possa morar dentro. Mágoa. Quanta gente magoada hoje aqui, tá? Mas foi injusto, eu sei, foi injusto. Mas quanto mais você se prende à sua vingança, quanto mais você se prende aos seus sentimentos, mais longe de Deus você fica. As pessoas acham que perdoar alguém, tirar, é uma coisa que a gente faz para o outro. Perdoar é uma coisa que você faz para você mesmo. É uma corrente que você tira de você. É uma corrente que você tira do seu pescoço. Então, nós estamos carregando coisas que nós precisamos largar a mão. Que você precisa largar a mão. Mágoa tem que largar a mão. Ciúme tem que largar a mão. Tem que largar a mão dos sentimentos ruins que tem por outras pessoas. Das palavras ruins que fala. Você tem que dar os passos de sair do lado escuro para ir para baixo da luz. Você não consegue ficar com um pé na luz e outro no escuro. Se você fizer isso, você cai. Você precisa sair do lado escuro e encaminhar em direção a Deus.